Então, queridos, agora nós chegamos no nosso intervalo, né? Nas aulas presenciais, nós temos um intervalo entre as duas aulas de cada dia. E sempre nesse momento do intervalo, a gente chama o momento do lanchinho. Os alunos lancham e nós, professores, também temos o nosso lanchinho. Mas a gente nunca fica parado, porque no intervalo os alunos vêm e aí eles começam a tirar as dúvidas, começam a fazer algumas perguntas, e é o que está acontecendo aqui agora. Eu não sei se você está lanchando aí, mas ó, eu tô com o meu lanchinho aqui. Eu tenho um bolinho, eu tenho um suquinho. E eu vou lanchando e respondendo algumas perguntas. Vocês enviaram algumas perguntas sobre essa matéria, como ser guiado pelo Espírito, e eu vou estar respondendo essas perguntas para vocês aqui, tá certo? Então, nós temos aqui a primeira pergunta. Por que dizemos que o homem interior é o seu espírito? Por que a gente sempre fala que o espírito do homem é o homem interior? Porque é a própria Bíblia quem trata o espírito do homem como o homem interior. E se você quiser anotar, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior, quando ele fala homem exterior, ele está se referindo ao corpo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, Paulo ele faz distinção entre o homem interior e o homem exterior. O homem exterior, o corpo. O homem interior, o espírito. É interessante que Paulo, ele tinha isso muito claro dentro dele. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, você vai encontrar Paulo dizendo assim: mas eu esmurro o meu corpo para que, pregando a outros, eu mesmo não seja desqualificado. É interessante aí, porque Paulo ele não diz eu me esmurro. Não, ele diz eu esmurro o meu corpo. Quem é esse eu? Ele é como se ele dissesse assim: olha, o meu corpo não é o meu verdadeiro eu. Tá dando para entender? Então ele sabia muito bem que esse corpo que nós temos não é o nosso verdadeiro eu. Esse corpo é a nossa casinha, o que a Bíblia chama de tabernáculo, né? Então se essa casinha se desfaz, não é o fim do homem, porque o homem verdadeiro é o que está por dentro, é o homem interior, é o homem espírito. Então, é por isso que nós chamamos o espírito do homem de homem interior, porque é a própria Bíblia quem trata dessa maneira. E ainda o apóstolo Pedro, se você quiser anotar uma outra referência, Pedro ele diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Pedro diz: o enfeite delas não seja o exterior, falando para as mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto do coração. Pedro está se referindo a quem? A quem? Esse homem encoberto? Ao espírito do homem. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, por que a gente fala que o espírito do homem é o homem interior? Porque é a própria Bíblia quem diz isso, tá certo? Aí nós temos aqui uma segunda pergunta. Vamos lá. Talvez você está aí, que horas vai falar a minha? Que horas vai responder a minha? Chego já lá. Segunda pergunta. Seria uma falta generalizar alma e espírito como semelhantes, como iguais? Essa é uma pergunta que geralmente muitos alunos fazem nessa matéria, se espírito e alma são a mesma coisa. E a gente sempre responde assim, queridos: nós separamos espírito e alma apenas para estudarmos, porque à luz da palavra de Deus, espírito e alma são partes distintas. Existem comportamentos que são inerentes à alma, que provêm da alma,
e existem outros que provêm do espírito. Mas o que a gente precisa, eles não são a mesma coisa, porém, eles nunca se separam. Nunca se separam. Eu sempre brinco dizendo, gente, nem a morte separa o espírito da alma. A morte separa o espírito e a alma do corpo. Porém, espírito e alma nunca se separam. Nunca vai acontecer do espírito de uma pessoa estar para um lado e a alma dela está para o outro. Isso não, nunca. Espírito e alma sempre vão estar juntos. Porém, não são a mesma coisa, tá certo? E a palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, está escrito assim. Eu preferi já digitar para a gente ganhar tempo, tá? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha, julga os pensamentos, alma e intenções do coração. Embora esteja tudo muito ligadinho, alma é uma parte, espírito é outra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada e ela consegue penetrar tão profundo no ser do homem que consegue dividir entre alma e espírito. O que é isso, Zuleika? Dividir vai colocar a alma para um lado e o espírito para o outro? Não. Esse dividir não é no sentido de separar, mas é um dividir no sentido de discernir. A luz da palavra de Deus consegue trazer para a gente o discernimento do que provém do meu espírito e do que provém da minha alma. Eu vou te dar um exemplo, eu gosto muito de exemplos para tornar as coisas mais simples e mais claras. Vamos supor que alguém cometeu algo que te decepcionou, que te frustrou, alguém te traiu. Pronto, alguém causou um prejuízo muito grande para você. E a alma, mundo das emoções, do intelecto, da razão, né, dos sentimentos, a alma vai lá para cima, a alma vai sentir raiva, a alma vai sentir tristeza, a alma vai querer vingança, vai querer devolver no mesmo troco. Tudo isso está no mundo dos sentimentos, tudo isso está na alma. E aí a alma está naquela vontade de eu vou dar o troco, eu vou dar o troco, eu vou dar o troco. Mas aí você conhece a palavra de Deus e você sabe que esse desejo de que a outra pessoa se arrebente, que aquela pessoa que te prejudicou também se dê mal, quando você tem luz da palavra, você sabe discernir que essa vontade não está vindo do seu espírito, está vindo da sua carne, está vindo das suas emoções. E aí é a hora de você decidir o que você vai fazer. Se você vai dar vazão ao seu espírito ou se você vai dar vazão à sua alma que está direcionando a sua carne a fazer uma coisa errada. Porque enquanto a carne e a alma querem vingança, o seu espírito, onde habita o Espírito de Deus, quer que você perdoe. Então dá para entender que quando a Bíblia diz, olha, a palavra de Deus, ela é uma espada que ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Então, eu creio que deu para você entender que, embora os dois nunca se separem, nunca, nem a morte consegue separar espírito e alma, mas são duas partes distintas dentro de nós. Existe uma tricotomia em nós, essa é a nossa essência, Deus nos criou assim. O homem é um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos, habitamos em um corpo, ok? Aí temos aqui uma terceira pergunta. Posso dizer que o homem interior
é o espírito e a alma? É interessante porque parece que o pessoal ficou assim, né? Posso dizer que o homem interior é o espírito e a alma? Então, você pode dizer que o homem interior é o espírito do homem e que a alma sempre vai estar lá, que a alma nunca vai se separar do espírito, tá certo? Quarta pergunta: qual é o lugar da profecia nos dias de hoje? Vamos lá. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele fala sobre os dons do Espírito. E lá está o dom da profecia. E ele estava falando para a igreja. Então, nós entendemos, queridos, que os dons do Espírito são para a igreja. E se nós, como igreja, estamos aqui, então os dons ainda estão em operação. Porque alguns acreditam que as manifestações dos dons do Espírito foram apenas para os dias dos primeiros apóstolos, né? Do início da igreja. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Paulo, ele estava ensinando a igreja de Corinto sobre a manifestação dos dons, colocando ordem no culto. Ele não estava proibindo a manifestação dos dons, ele só estava colocando ordem no culto. E eu posso afirmar o seguinte: enquanto a igreja estiver aqui na terra, os dons do Espírito vão estar em operação. E a profecia faz parte. Agora, o que a gente precisa entender é qual é o propósito para a manifestação desse dom da profecia. Porque na primeira carta aos Coríntios, Paulo, ainda falando sobre os dons, e especificamente aqui no capítulo 14, é onde ele sai colocando ordem no culto. E no capítulo 14, versículo 3 da primeira carta aos Coríntios, Paulo ele diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O professor Maneco, ele tocou nesse assunto com vocês, né? A profecia no Novo Testamento, nos dias da igreja, ela existe, mas ela tem uma conotação diferente da antiga aliança. Por quê, queridos? Porque na antiga aliança, a pessoa que se movia no dom da profecia era o profeta. Então, se alguém queria uma direção, se alguém queria tomar uma decisão, ia lá bater na porta da casa do profeta. Mas na nova aliança, a palavra de Deus diz que nós estamos debaixo de uma aliança que é melhor e que é superior. Então, na antiga aliança, você só vai ver profetas profetizando. Mas na nova aliança, não. O Espírito de Deus, ele habita dentro de todos nós, de todos aqueles que nasceram de novo. E qualquer pessoa nascida de novo pode profetizar. Não é um dom que vai se manifestar apenas na vida daquele que tem um chamado para ser profeta. Qualquer membro no corpo de Cristo pode fluir nos dons do Espírito Santo. É óbvio que quem tem um chamado de profeta, esses dons vão estar em mais evidência, os dons de revelação, os dons inspiracionais, mas, volto a dizer, qualquer membro do corpo de Cristo pode fluir em qualquer dom. Então vejam só, o apóstolo Paulo ele fala especificamente para qual propósito serve a manifestação do dom da profecia: para exortar, para animar e para exortar, para edificar e para consolar. Não existe nenhuma palavra de predição ou de revelação sobre o futuro ou sobre o passado na profecia. A profecia, ela tem esse poder, é uma palavra inspirada por Deus para te animar, para te confortar, para te consolar, né? E ela entra assim, é lindo quando esse dom se manifesta, porque sai assim, rasgando toda a tristeza, arrancando todo o peso. É maravilhoso, realmente edifica, anima, consola, edifica, é maravilhoso. Então, a profecia não é para casar ninguém,
né? Não é para dizer se você mora em Aracaju ou se você mora no Rio de Janeiro, se você vai por aqui ou vai por ali. Não é, isso não é para acontecer por profecia, tá certo? Então, profecia tem seu lugar sim nos dias de hoje, é necessário, é um dom lindo que, assim, quando entra em operação, faz coisas no coração da pessoa que está recebendo que muitas vezes tratamento não conseguiu fazer, que horas e horas de aconselhamento não conseguiram fazer, mas quando o dom se manifesta, o consolo vem, o conforto vem, a edificação vem, é uma palavra inspirada da parte de Deus, especificamente para alguém, e aí é maravilhoso. E tem lugar sim, e a igreja precisa da operação deste dom, como de todos os outros demais. Ok, gente? Então vamos lá, e temos mais perguntinhas. Quinta pergunta. A profecia, olha, a pessoa aqui já está dizendo, na própria pergunta, a profecia consola, exorta e edifica. Ok. Mas ela também pode trazer alguma informação nova para quem a recebe? Vamos lá. Como eu disse para vocês, em 1 Coríntios 12, Paulo ele fala sobre os dons do Espírito, e são 9 os dons, que nós podemos dividir em 3 categorias. Então, nós temos os dons de revelação, nós temos os dons de poder e nós temos os dons vocacionais ou inspiracionais, que usa a fala, né? Vocais ou inspiracionais. Então, os dons de revelação é a palavra de sabedoria, é a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Os dons de poder é o dom da fé, curas e operação de milagres. E os dons vocais ou inspiracionais, aí entra a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. A gente já sabe que o dom da profecia vem para edificar, exortar e consolar. E aí você está me perguntando se pode vir algo novo que a pessoa não soubesse dentro da profecia. Então, olha só, a gente sai estudando as características de cada manifestação desses dons, mas algo que é muito comum de acontecer é que quando um dom do Espírito Santo se manifesta, geralmente ele não se manifesta sozinho, ele se manifesta em conjunto com outros dons. Por exemplo, é muito comum quando se manifesta o dom de milagre, se manifesta o dom da cura, um está ligado com o outro. E é muito comum também, no momento da manifestação da profecia, fluir junto, de repente, uma palavra de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? É um fragmento do saber de Deus sobre o futuro, que Ele está revelando naquele momento. Ou uma palavra de conhecimento, que é Deus revelando algo que está acontecendo na vida daquela pessoa ou que já aconteceu. Não é que você ouviu de ninguém, ninguém falou, mas sobrenaturalmente aquela pessoa que está sendo usada por Deus sabe algo que aconteceu com você ou que está acontecendo. Então isso se chama palavra de conhecimento. E é muito comum que o dom da profecia, quando entra em manifestação, aí de repente vem junto uma palavra de conhecimento ou vem junto uma palavra de sabedoria. Vem uma palavra de profecia junto com uma promessa, de repente, de algo que vai acontecer no futuro. E aí todo mundo diz, eu recebi uma profecia. É comum todo mundo dizer assim, eu recebi uma profecia. Mas só como a gente está estudando a palavra, então a gente precisa saber o seguinte, quando acontece isso, da gente receber uma profecia e ali dentro veio uma palavra de sabedoria, ou seja, a pessoa que estava sendo usada por Deus para mim começou a falar algo que vai acontecer no meu futuro, então aí você precisa saber o seguinte, 2 dons do Espírito se manifestaram, a profecia e a palavra de sabedoria, ok? Então, geralmente eles se manifestam juntos, e é dessa maneira que junto com a profecia pode vir
uma palavra de sabedoria, ou seja, algo que vai acontecer no futuro, ou de repente a pessoa que está sendo usada começa a revelar coisas que você viveu e você fica assim, quem contou? Quem contou? Ninguém contou. É o Espírito de Deus manifestando o saber dele naquele momento para aquela pessoa. Mas aí, se for com relação ao passado, é a palavra de conhecimento. Se for algo falando sobre o seu futuro, é a palavra de sabedoria. Tá certo? Mas aí todo mundo bota tudo num pacote só e diz, eu recebi uma profecia, mas está tudo bem, ok? O que mais que nós temos aqui? Ok, sexta pergunta. Como saber a diferença entre visão espiritual e imaginação? É simples, gente. É porque visão espiritual, você vê. Você vê algo, literalmente. Só que você vê não com os olhinhos abertos, você vê com o seu olhinho fechado. Aquela luz que brilhou diante de Paulo, ele viu. Ele não imaginou, ele viu mesmo um clarão, só que ele estava com os olhos fechados. Quantas vezes nós estamos num culto e estamos adorando ao Senhor, né? E aí a gente começa a ver coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Pessoas veem anjos, aí tem gente que começa a ver água descendo. As pessoas começam a ver o que está acontecendo no mundo do espírito. Quantas vezes, às vezes na hora do apelo, quando está sendo feito o apelo para as pessoas aceitarem Jesus, né, e a gente está ali, está orando, está intercedendo, está todo mundo com o olho fechadinho e de repente a gente começa a ver correntes sendo quebradas. Você vê, você não imagina, ok? Você vê algo, só que você não está vendo com os seus olhos físicos abertos. Seus olhos físicos, naquele momento, eles estão fechados. Mas mesmo assim você consegue enxergar algo que está acontecendo. Não é fruto da sua imaginação. Você está vendo, ok? Ok, vamos lá. Eu creio que está dando para vocês entenderem. Sétima pergunta. Jesus tinha o Espírito Santo dentro ou sobre ele? Olha, à luz da palavra de Deus, Jesus tinha o Espírito Santo sobre ele. Se você vai para Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, vou repetir a referência se você está anotando. Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. E se você for para Atos, capítulo 10, versículo 38, Atos 10, 38, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, à luz da palavra de Deus, Jesus, ele tinha o Espírito Santo sobre ele, ok? E temos agora aqui a oitava pergunta, e é a última para hoje. A Bíblia diz em João que Deus iria enviar o Espírito Santo para morar dentro dos que nasceram de novo. Essa vinda ocorreu na ressurreição de Jesus ou em Pentecostes? Queridos, o Espírito Santo dentro do homem, né? A possibilidade do Espírito Santo vir fazer morada dentro do homem, ela se abriu com a ressurreição de Jesus. Em João, capítulo 20, versículos 19 a 22, vou repetir a referência, João, capítulo 20, versículos 19 a 22, mostra que os discípulos, eles nasceram de novo logo após a ressurreição de Jesus. Lá no dia de Pentecostes, eles foram revestidos de poder, quando eles foram batizados pelo Espírito Santo.
Então, existem duas experiências no novo nascimento, se a gente pudesse chamar assim. A primeira, propriamente dita, de novo nascimento, que é quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro da gente, nesse dia nós nascemos de novo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, mas aquela pessoa já tem que ser nascida de novo. Ninguém pode ser batizado no Espírito Santo sem antes ter nascido de novo, sem antes ter o Espírito Santo habitando dentro de si. E olha o que a palavra de Deus diz em João, capítulo 20, versículos 19 a 22. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, aquele já havia ressuscitado, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Neste dia, os discípulos receberam o Espírito Santo no sentido de nascer de novo. Porém, apenas em Atos 2 é que eles tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo, de serem revestidos de poder. Então, respondendo à sua pergunta, o novo nascimento foi possível logo após a ressurreição de Jesus. Tá certo? Essas foram as perguntas que eu recebi. Eu espero que eu tenha sido clara para vocês. E eu só queria fechar esse tempo te dizendo novamente uma coisa. Seja rápido para responder às direções de Deus. Lembre-se de que nem sempre no primeiro momento a direção de Deus vai ter lógica. Não busque a direção de Deus com a sua cabeça. Ela sempre virá no seu coração. Não virá nas pressões nem na correria. Virá em você se aquietando na presença de Deus e Ele vai falar com você. Mas quando Ele falar, quando Ele te guiar, quando você tiver convicção de que, uau, Deus está me direcionando para fazer isso, então o meu conselho para você, eu quero fechar esse momento dando esse conselho, seja rápido para obedecer, não busque lógica, porque se você ficar considerando muito, será que é, será que não é, e se não for, e se não der certo, e isso e aquilo, se você gastar muito tempo com, eu brinco dizendo, com os tic-teco, você vai acabar não obedecendo. E não obedecendo, você vai perder o melhor de Deus. Gente, um beijo no coração e foi um prazer estar com vocês nessa aula plus da matéria Como Ser Guiada pelo Espírito.